Por que essa referência contínua aos 3 estágios da obra? A passagem das eras, o desenvolvimento social e a mudança da face da natureza seguem alterações nas 3 etapas da obra. A humanidade muda no tempo com a obra de Deus e não se desenvolve por si mesma. A menção dos 3 estágios da obra de Deus é para trazer todas as criaturas e pessoas de cada religião e denominação sob o domínio de um único Deus. Independentemente de qual religião você pertença, no final todos se submeterão ao domínio de Deus. Somente Deus mesmo pode realizar esta obra. Não pode ser feito por nenhum chefe religioso. Existem várias religiões importantes no mundo, e cada uma tem seu próprio chefe ou líder, e os seguidores estão espalhados por diferentes países e regiões em todo o mundo. Todo país, seja grande ou pequeno, tem diferentes religiões dentro dele. No entanto, independentemente de quantas religiões existam em todo o mundo, todas as pessoas dentro do universo, em última instância, existem sob a orientação de um Deus, e sua existência não é guiada por chefes ou líderes religiosos. O que significa dizer que a humanidade não é guiada por um chefe ou líder religioso em particular. Em vez disso, toda a humanidade é conduzida pelo Criador, que criou os céus, a terra e todas as coisas. E também criou a humanidade, e isso é um fato. Embora o mundo tenha várias religiões principais, independentemente de quão grandes sejam, todas elas existem sob o domínio do Criador, e nenhuma delas pode exceder o escopo desse domínio. O desenvolvimento da humanidade, o progresso social, o desenvolvimento das ciências naturais, cada um destes é inseparável dos arranjos do Criador. E essa obra não é algo que possa ser feito por um determinado chefe religioso. Os chefes religiosos são meramente os líderes de uma religião em particular, e não podem representar Deus ou aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas. Chefes religiosos podem liderar todos os que pertencem à religião inteira, mas não podem comandar todas as criaturas sob os céus. Esse é um fato universalmente reconhecido. Chefes religiosos são meros líderes e não podem permanecer iguais a Deus. Todas as coisas estão nas mãos do Criador, e no final, todas elas retornarão às mãos do Criador. A humanidade foi originalmente criada por Deus, e independentemente da religião, cada pessoa retornará ao domínio de Deus. Isso é inevitável. Somente Deus é o Altíssimo dentre todas as coisas, e o governante supremo dentre todas as criaturas também deve retornar sob seu domínio. Não importa quão elevado seja o status do homem, ele não pode levar a humanidade a um destino adequado, e ninguém é capaz de classificar todas as coisas de acordo com sua espécie. O próprio Jeová criou a humanidade e classificou cada um de acordo com sua espécie, e quando o tempo do fim chegar, ele ainda fará sua própria obra, classificando todas as coisas de acordo com sua espécie. E isso não pode ser feito por alguém separado de Deus. Os 3 estágios da obra realizada desde o início até hoje foram todos realizados pelo próprio Deus e foram realizados pelo único Deus. O fato dos 3 estágios da obra é o fato da liderança de Deus de toda a humanidade, um fato que ninguém pode negar. No final dos 3 estágios da obra, todas as coisas serão classificadas de acordo com sua espécie e retornarão sob o domínio de Deus, pois em todo o universo existe apenas este único Deus, e não há outras religiões. Aquele que é incapaz de criar o mundo será incapaz de trazê-lo ao fim, enquanto aquele que criou o mundo certamente o levará a um fim. E assim, se alguém for incapaz de acabar com uma era e é meramente capaz de ajudar o homem a cultivar sua mente, então ele certamente não será Deus, e certamente não será o Senhor da humanidade.
Ele será incapaz de fazer uma obra tão grande. Existe apenas um que pode realizar tal obra, e todos os que são incapazes de realizá-la são certamente os inimigos à parte de Deus. Se eles são seitas, então são incompatíveis com Deus. E se são incompatíveis com Deus, então são os inimigos de Deus. Toda a obra é feita por esse único Deus verdadeiro, e o universo inteiro é comandado por esse único Deus. Independentemente de se ele está trabalhando em Israel ou na China, independentemente de a obra ser realizada pelo Espírito ou pela carne, tudo é feito pelo próprio Deus, e não pode ser feito por mais ninguém. É precisamente porque Ele é o Deus de toda a humanidade que Ele trabalha livremente, sem restrições por quaisquer condições, e essa é a maior de todas as visões. Como uma criatura de Deus, se você deseja cumprir o dever de uma criatura de Deus e entender a vontade de Deus, você deve entender a obra de Deus, deve entender a vontade de Deus para as criaturas, deve entender seu plano de gestão e deve entender todo o significado da obra que ele faz. Aqueles que não entendem isso não estão qualificados para serem criaturas de Deus. Como uma criatura de Deus, se você não entende de onde veio, não entende a história da humanidade e toda a obra feita por Deus, e além disso, não entende como a humanidade se desenvolveu até hoje, não entende quem comanda toda a humanidade, então você é incapaz de cumprir o seu dever. Deus conduziu a humanidade até hoje, e desde que criou o homem sobre a terra, Ele nunca o abandonou. O Espírito Santo nunca para de trabalhar, nunca parou de liderar a humanidade e nunca deixou a humanidade. Mas a humanidade não percebe que existe um Deus, muito menos conhece Deus. E existe algo mais humilhante do que isso para todas as criaturas de Deus? Deus pessoalmente conduz o homem, mas o homem não entende a obra de Deus. Você é uma criatura de Deus, mas você não entende sua própria história e não tem consciência de quem o guiou em sua jornada. Está inconsciente da obra feita por Deus, e assim você não pode conhecer Deus. Se você não sabe agora, então nunca estará qualificado para dar testemunho de Deus. Hoje, o Criador pessoalmente conduz todas as pessoas novamente e faz com que todas as pessoas contemplem sua sabedoria, onipotência, salvação e maravilhosidade. Contudo, você ainda não percebe ou compreende. Portanto, não é você aquele que não receberá a salvação? Aqueles que pertencem a Satanás não entendem as palavras de Deus, e aqueles que pertencem a Deus podem ouvir a voz de Deus. Todos aqueles que percebem e compreendem as palavras que eu falo são aqueles que serão salvos e darão testemunho de Deus. Todos aqueles que não entendem as palavras que eu falo não podem dar testemunho de Deus, e são aqueles que serão eliminados. Aqueles que não entendem a vontade de Deus e não percebem a obra de Deus são incapazes de alcançar o conhecimento de Deus, e tais pessoas não darão testemunho de Deus. Se você deseja dar testemunho de Deus, então você deve conhecer Deus, e o conhecimento de Deus é alcançado por meio da obra de Deus. Em suma, se você deseja conhecer Deus, então deve conhecer a obra de Deus. Conhecer a obra de Deus é da máxima importância. Quando os 3 estágios da obra chegarem ao fim, será feito um grupo daqueles que dão testemunho de Deus, um grupo daqueles que conhecem Deus. Todas essas pessoas conhecerão Deus e serão capazes de colocar a verdade em prática. Elas possuirão humanidade e sentido, e conhecerão os 3 estágios da obra de salvação de Deus. Essa é a obra que será realizada no final, e essas pessoas são a cristalização da obra de 6.000 anos de gestão, e são o mais poderoso testemunho da derrota final de Satanás.
Aqueles que puderem dar testemunho de Deus poderão receber a promessa e a bênção de Deus, e serão o grupo que permanece no final, que possui a autoridade de Deus e presta testemunho de Deus. Talvez todos dentre vocês possam se tornar membros desse grupo. Talvez apenas a metade, ou apenas alguns. Isso depende de sua vontade e de sua busca.